Vocês estão vendo a tela do R? Então, né? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, a linha 3, ele mostra a criação de um objeto chamado X, né? E ele representando o número 6.5, que vocês já viram isso daí. Então, no momento que você clica Ctrl Enter, o objeto é armazenado e vocês podem observá-lo na janela superior direita. Então, se eu chamar de novo o objeto X, vocês vão ver que ele entende que é o 6.5. Existem vários tipos de dados que você pode utilizar no R, tá? Esse primeiro é o exemplo de dados numéricos, como vocês estão vendo escrito aqui, tá? Dentro desses dados numéricos, eles podem ser inteiros, nesse caso aqui em cima, 6.5 é uma variável numérica, então a gente pode chamar de quantitativa, tá? Ela pode ser quantitativa discreta ou contínua, isso aí não vem um caso agora, vou mostrar isso para vocês depois. E dados inteiros, eles são representados também por dados numéricos, só que no caso ele não tem valores decimais. Minha variável, meu objeto y aqui agora, ele é 3. Se a gente clicar Ctrl Enter, ele é armazenado, x e y, tanto que se eu fizer aqui, por exemplo, dar um enterzinho aqui, colocar x mais y, sabendo que x e y são variáveis numéricas, eu fizer um cálculo matemático, eu executar isso daí, ele dá 9.5, ou seja, ele efetuou uma soma, 6.5 mais 3. Então, ele está entendendo muito bem que é uma informação numérica. A primeira dica interessante é o uso dos dois pontos. Então, dois pontos, ele é um sinal que representa uma sequência numérica, mas de valores inteiros. Então, o meu objeto y2, ele é o número, ele vai contemplar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que eu não usei concatenar, aquele Czinho pequeno que eu mostrei na outra aula. Não precisa nesse caso. Se eu clicar nessa linha 9, ele vai entender aqui claramente que y2, ele é um conjunto de números inteiros, né? Que vai de 1 até o número 10. Tá? Então, ele entendeu muito bem, tanto que se eu chamar aqui na linha 10, a gente vai ter a resposta embaixo, né, com o resultado da informação. Tá? Então, número... Professor, Diga. posso usar qualquer uma das duas formas, tanto concatenar como assim, ou existe uma situação específica para cada um deles? Se você usar concatenar, você vai ter que descrever os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sim, entendi. Entendi. Pode usar um dos dois, não tem problema. Tá? E aí, ainda faltam os outros tipos de dados, que são os caracteres, os fatores e dados lógicos, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, caracteres, aqui no exemplo da linha 12, a gente tem um objeto chamado nome, e eu estou referindo esse objeto ao nome UFRN. Lembrando que quando é uma variável não quantitativa, a gente tem que colocar entre aspas, tanto que ele muda a cor. No meu caso aqui, ele está verde. Então, se eu executo aqui, ele vai entender que a palavra ou o nome, né, aqui, ele vai estar inserindo a sigla da UFRN. Tanto que se eu executar aqui na linha 13, é a resposta correta, sem nenhum erro. Tá? Dados lógicos, muitas vezes a gente tem que armazenar informações lógicas, e no caso do R aqui, o lógico é quando você usa a palavra true, false ou NA. Então, NA é exatamente a representação do termo de dados ausentes. Eu não estou recordando aqui o que significa, em português ou em inglês, eu não lembro, mas no momento em que você tiver uma planilha, e nessa planilha tiver uma célula ausente de informações, lá no Excel, ausência de informação, você vai escrever NA maiúsculo, tá? Não deixa a célula
vazia, não coloquem ponto, não coloquem zero, não coloquem nada que seja diferente de NA. No momento que você fizer isso, o R ele vai entender que aquilo é uma célula vazia. Tá? Então, se você executar a linha 15, ele vai entender que o A é igual a true. Se você executa aqui, você vai ver a resposta. Tanto é, eu vou pedir para vocês escreverem aqui class. Esse é um comando novo para vocês. Esse comando, ele te dá a informação que o R entende da variável. Por exemplo, se eu botar class X, como eu botei aqui, e executar, ele vai escrever lá embaixo, aqui embaixo, ó, numeric. Então, ele está entendendo que o objeto X é uma informação numérica. É a forma que ele entende. Se eu escrever class Y2, por exemplo, ele vai entender que é um valor, que é um integer ou uma variável, né, inteiro, um número inteiro, sem valores decimais. Se eu escrever aqui class, parêntese, nome, né, ele vai entender que é um caractere, tá? Se finalmente, se eu escrever class, abre parêntese, tá? Ele vai entender que é uma informação lógica. Então, class é exatamente o comando que dá a possibilidade de verificar, né, a informação de entendimento do conjunto de dados. A gente vai usar isso em algumas situações, mas como uma análise exploratória mesmo. Tudo correto com nossos dados. Beleza? E qual a diferença entre caráter e fator? Eu vou mostrar para vocês agora. Certo? Então, aqui na linha 23, a gente tem um objeto chamado A, onde a gente está concatenando um conjunto de informações. A gente tem dentro do objeto A, macho, em sequência, fêmea, depois macho e depois fêmea. Então, é uma variável qualitativa. Se eu executo a linha 23, ele vai entender aqui na janela superior direita que é um caráter onde ele possui 4 informações, 1, 2.4. O primeiro é macho, o segundo é fêmea, o terceiro é macho e o último é fêmea. Variável qualitativa, tá? Só que nesse caso aqui, ele está entendendo como caráter. E eu vou forçar o entendimento para ser um fator, para vocês perceberem a diferença. Mas antes disso, eu vou pedir para ele executar o A, para vocês verem como ele está entendendo. Ele está entendendo que é um caráter, um objeto que apresenta 4 informações. Macho, fêmea, macho, fêmea. Poderia ser macho, fêmea, jovem, pode ser qualquer coisa, mas é macho, fêmea, porque a gente colocou aqui na linha 23. Na linha 24, eu estou forçando o entendimento do objeto A para ser um fator. Então, eu estou usando um comando chamado factor. É a primeira vez que vocês usam esse comando. Então, quando eu executo, vocês vão prestar atenção que na janela superior direita, ele deixou de usar character e agora ele está usando o termo factor with two levels. Então, é um fator com 2 níveis. Notem, muitas vezes, fator, tá? Pode ser utilizado o termo tratamento. Nível é nível, nível de tratamento, nível dos fatores, tá? E o que significa nível? Imaginem agora a coluna de dados de vocês. Dentro de uma coluna lá, a matriz de dados de vocês, dentro da matriz, existe uma coluna chamada sexo. Mariana vai ter uma coluna chamada lêntico e lótico. A Mariana vai ter uma coluna com um ambiente, período seco, período chuvoso. Assim como o Jefferson. Assim como o Matheus vai ter uma coluna descrevendo o tipo de metodologia de coleta, pitfall, busca ativa. Né? Então, imagine vocês tendo na matriz de dados de vocês uma coluna
que é uma variável qualitativa. A coluna, o nome do cabeçalho, é sempre o nome do nosso fator. É sempre o nome do nosso tratamento. Então, no nosso caso aqui, eu poderia ter escrito lá no cabeçalho dessa coluna a palavra sexo. Então, o sexo é o nosso fator. E ele pode ter duas alternativas de resposta. Ou é macho, ou é fêmea. Não muda a alternativa. Ou é macho ou é fêmea. A Mariana vai ter ou lótico ou lêntico. A Mariana vai ter ou é chuvoso ou é seco. O Jefferson vai ter também 2 períodos. Né? O Matheus ele vai ter 3 ou 4 tipos de metodologia. Então, a diferença entre o fator e um caráter é que o caráter existe uma diversidade imensa de informação e nem sempre ela é repetida, né? Já o fator não. O fator ele inclui um conjunto de possibilidades de resposta. No nosso caso, ou é macho ou é fêmea. Por isso que aparece aqui um fator com 2 níveis, macho e fêmea. E o R, ele transcreve o valor, a palavra macho e fêmea em números. Então, vocês estão vendo aqui, 2, 1, 2, 1. Mas não é a gente que faz isso, é o próprio programa. Então, essa é a diferença. Quase que 100% das vezes a gente vai usar fator, tá? Mas não tem problema isso na hora de desenvolver a análise, né? Isso é fácil da gente detectar e, de repente, corrigir. Tá? Então, mudamos, observamos a diferença entre caráter e fator, e aí vem uma questão que não lembro quem foi que perguntou para mim, eu disse que dava para fazer, acho que foi o Danilo, não lembro. Que ele falou assim, às vezes, eu quero que o programa saia com a sequência dos níveis que eu quero. Então, por exemplo, se eu clicar aqui a letra A, vou clicar aqui a linha 25, vocês vão ver que vai aparecer aqui embaixo levels, fêmea e macho, e depois macho. O R aqui, nesse momento, ele está entendendo que primeiro vem fêmea, e depois vem macho. Mas primeiro fêmea e depois macho? Como assim, professor? Imagine se você quiser fazer um gráfico, um box plot, por exemplo. E aí você tem macho e fêmea no eixo X. Primeiro vai aparecer fêmea e depois vai aparecer macho. Por quê? Porque ele segue a ordem alfabética. F vem antes de M. Mas muitas vezes a gente não quer. A gente quer seguir uma sequência nossa. O melhor exemplo para isso são os meses do ano. É uma dor de cabeça quando você faz um gráfico com meses do ano e você quer que janeiro seja o primeiro. Mas janeiro não é o primeiro, porque J não é a primeira letra do alfabeto. Janeiro vai lá para frente. Então, a gente tem como corrigir isso daí. E aí eu vou ensinar para vocês como é que faz agora. Então, vamos lá. A linha 27, eu estou mostrando para vocês agora um novo comando, chamado levels. Esse comando levels, ele apenas nos diz qual é a sequência que ele está entendendo. Então, quando a gente executa aqui, ele está dizendo, olha, primeiro, para mim, primeiro vem fêmea, e depois vem macho. Ah, eu não quero que seja assim. Eu quero que seja primeiro macho e depois fêmea para apresentar, por exemplo, num gráfico. A gente, na linha 28, a gente volta a usar o comando factor, como a gente usou antes, só que dentro do parêntese, eu apresento a vocês um novo argumento. Tudo que está dentro do parêntese, tá? São argumentos. Argumentos são detalhamentos que complementa o comando. Então, dentro do parênteses, eu estou mostrando para vocês aqui um novo nomezinho, novo não, que a gente usou ainda há pouco, levels, que é um argumento que nos dá a possibilidade de criarmos uma sequência do jeito que a gente quer. Então, eu estou escrevendo levels igual concatenar, porque é mais de uma informação, só que agora vocês estão vendo que primeiro vem macho, e depois vem fêmea. Então, quando eu executar essa linha aqui, 28, e pedir para ele mostrar na linha 29, vocês vão ver aqui, ó, olhem aqui embaixo. Primeiro,
aqui antes de usar a linha 28, ele entendia que primeiro vinha macho e depois vinha fêmea. Agora, ele está mostrando que primeiro vem macho e depois vem fêmea. Entenderam isso daí? Então, o levels, o argumento inserido dentro do parêntese do referido comando, ele nos dá a possibilidade de criar uma sequência lógica do jeito que a gente desejar. Tá? Alguma dúvida? Observem aqui do lado direito superior, continua sendo factoral with two levels. Aqui no A, primeiro é fêmea e depois macho, e no A2, primeiro macho, segundo fêmea. Tá? Então, vamos, deixa eu pegar aqui, jogar aqui para cima. Peraí. Tá, não, vamos aqui. Um segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, a gente vai fazer exatamente o que eu falei ainda há pouco. Problemas relacionados a períodos do ano, meses. Então, muitas vezes, quando eu quero fazer um gráfico de meses do ano, janeiro não é o primeiro, porque a letra J ela não é a primeira do alfabeto. Tá? Acho que primeiro é sempre abril, porque é o único que tem A. Não, depois vem agosto. Então, abril, agosto, depois o resto. Então, vamos ver o exemplo disso daí. Só que, primeiro, a gente tem que criar o conjunto de dados. Então, o R, ele nos dá a possibilidade de brincar. Então, a linha 31 é apenas a criação de um conjunto de dados. E a gente vai descrever essa linha 31 com calma para vocês entenderem. Tá? Então, primeiro, criei um objeto chamado mês. E esse objeto mês, ele vai ter que contemplar um conjunto de informações. Então, se é um conjunto de informações, eu tenho que usar o Czinho antes do parêntese, que é o concatenar. Observem o seguinte, no momento que eu abro o parêntese, eu crio uma sequência de informações cada vírgula. Vejam que esse rep, abre parênteses, o Jan, vírgula 6, fecha parênteses, se repete a cada vírgula, contanto que eu mude o que está escrito dentro de aspas. Então, rep, janeiro, vírgula 6, depois rep, fevereiro, vírgula 6, depois rep, março, vírgula 6, e assim até chegar no último mês do ano, que é dezembro. Fúvio, o que é isso? Rep. Não sei o que é rep. Então, vocês vão aqui no help, janela inferior direito, help. Vocês vão colocar aqui do lado, na lupazinha, a palavra do comando, rep. Ele vai identificar, aperta Enter, vocês vão ler. Rep, replicate, elements of vector and list. Ou seja, é um comando que replica alguma informação. Ele pode replicar números, ele pode replicar palavras. No nosso caso, a gente está replicando palavra. Que palavra, Fulvio? O que está dentro do parêntese? A palavra janeiro. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vírgula 6 é porque ele está replicando 6 vezes. Então, ele vai criar um objeto, mês, onde ele vai repetir janeiro 6 vezes, depois fevereiro 6 vezes, depois março 6 vezes, até o último, que é dezembro, 6 vezes. A gente está criando o quê? Um objeto, mês, que tem todos os meses do ano, repetindo 6 vezes cada um deles. Ele vai repetir janeiro 6 vezes, fevereiro 6 vezes, março 6 vezes, até dezembro 6 vezes. Executem. E aí vocês vão ver que a palavra, o caractere mês, ele tem 72 informações. Porque é janeiro 6 vezes, mais fevereiro 6 meses, mais março 6 vezes, e assim até o fim.
executem a linha 32, vocês vão ver que ele cria uma matriz de dados aqui, ó. Janeiro, 6 vezes. Fevereiro, 6 vezes. E assim até o último dezembro, 6 vezes. Criamos o nosso conjunto de dados de meses. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um conjunto de dados para usar um exemplo. Vocês não vão ter que fazer isso se não forem obrigados, mas isso é só um exemplo, tá? Eu quero fazer nesse exemplo um gráfico, para vocês verem como o R, ele entende que se um dia vocês forem fazer um gráfico, ele entende que o primeiro elemento a ser apresentado no gráfico são os meses que iniciam em abril, e a gente vai corrigir isso daí. Esse é o exemplo. Então, primeiro eu tenho que criar um conjunto de dados dos meses, e depois eu tenho que criar um conjunto de dados de números para fazer um gráfico. Um gráfico eu só faço se tiver duas colunas, um box plot. O primeiro sendo os meses, o segundo sendo números. Eu estou simulando isso daí. Então, linha 34. Estou criando agora um objeto chamado data. E aí, esse objeto usa um novo comando, chamado sample. Sample, amostra. Se eu escrever aqui no help, sample, né? Aí ele vai dizer que sample é um comando que cria amostras randômicas e permutação, ou seja, ele cria números. No meu caso, o objeto data, ele vai criar uma amostra randômica que pode variar de 1 a 100. Pode variar de 1 a 100. Uma hora ele escolhe o número 2, outra hora ele escolhe o número 10, outra até 100. De 1 a 100. Quantas vezes? 72 vezes. Por que 72 vezes? Eu tenho 72 caracteres aqui de janeiro, fevereiro, março, cada um deles repetindo 6 vezes. Tá? Então, o primeiro argumento aqui é o limite de número, de 1, eu posso escolher o número 1 ou até o número 100. Eu vou fazer isso 72 vezes, seguindo o raciocínio, porque eu tenho 72 caracteres no objeto mês, e eu quero replace igual a true. O que é isso? Se ele escolher o número 2, esse número 2 pode ocorrer na mesma probabilidade de novo. Então, se eu botasse false, o número que fosse escolhido, ele não poderia ocorrer de novo. Como é uma simulação, eu posso colocar true como false, não vem ao caso. Mas eu decidi botar true. Então, executem a linha 34. Vocês vão ver que está aqui data. Data, valores inteiros de 1 a 72. Cada número desse foi randomizado pelo próprio computador. Ou seja, o meu objeto data pode ser diferente do de vocês. Eles são dados simulados. Então, não se assuste na hora do gráfico de vocês serem diferentes do meu. E aí, a gente executa a linha 35, justamente para ter a resposta dos números que o meu computador criou. Ele selecionou 72 números aleatórios entre 1 e 100. Finalmente, relembrando a aula passada, eu nem sei se a gente fez, não sei. Eu vou criar um conjunto de dados a partir de 2 objetos. O primeiro objeto, mês. Segundo objeto, data. Eu vou juntar os dois para criar um conjunto de dados. Para isso, eu uso o comando dataframe. Vou usar dataframe, que eu utilizado. Então, dataframe é um tipo de conjunto de dados que aceita tanto variável quantitativa quanto variável qualitativa. Segundo, o dataframe ele apresenta um cabeçalho no nosso conjunto de dados. Então, vamos à execução. Então, data2 é o objeto novo. Vai juntar quem? Dados, está aqui, ó, os dados do objeto mês e os dados do objeto data. Só que no cabeçalho, eu quero que esteja escrito mês
com M maiúsculo e o chapeuzinho no E. E no outro, na outra coluna, eu quero que seja escrito peso com P maiúsculo. Então, estamos criando um conjunto de dados, onde a primeira coluna vai ser chamada mês, do objeto mês, e a segunda coluna vai ser o nome peso do objeto data. Então, executando, vocês vão ver que ele cria um novo conjunto de dados aqui, ó. 72 observações, ou seja, 72 linhas com duas variáveis, ou seja, duas colunas. Você pode clicar em cima desse data 2, ele vai abrir o conjunto de dados aqui bonitinho. Primeira coluna referente ao mês, segunda coluna referente ao peso. Então, clique no xizinho para voltar, para apagar a conjunto de dados, que a gente não precisa, e voltar a nossa introdução ao R. Então, criamos um data frame, exatamente o que a gente quer. E aí a gente executa, só para a gente ver se está tudo bonitinho, uma linha 38, está tudo bonito, e vamos finalmente fazer um box plot. Então, a linha 39, apresento-lhes um comando novo, um box plot. O box plot é aquele gráfico de caixinha, é um dos melhores gráficos mais explicativos que existe. Com certeza, alguns de vocês farão um box plot na dissertação, na tese. E aí, primeiro de tudo, o box plot, ele é uma informação descritiva, é uma informação visual. Só que eu já vou introduzir a teoria de modelos aí. Qualquer coisa de inferência descritiva ou estatística descritiva ou estatística inferencial é baseado em modelos. Então, o que me dá a entender que é um modelo? Modelo, uma equação. É que uma equação, ela sempre tem o sinal de igualdade. De um lado, a gente tem as variáveis dependentes, que é o y. Do outro lado, a gente tem as variáveis independentes, que é x. Então, quando eu faço um box plot, um gráfico, eu estou fazendo exatamente isso daqui. O que a gente está lendo? Está lendo uma informação de um lado do tio. O tio está aqui, ó. O tiozinho está aqui. Uma informação do lado do tio, a informação do lado esquerdo e a informação do lado direito. A informação sempre do lado esquerdo é a nossa variável y, ou a nossa variável dependente. A informação do lado direito é a variável x, ou seja, a nossa variável independente. Fulvio, o que significa isso aqui? Data 2, cifrão, peso. Vamos lá. Então, antes da gente executar o gráfico, vocês voltem para a linha 38, deem um Enter, e eu vou explicar para vocês o que é esse cifrão. Cifrão é um novo comando muito interessante e que vai ser muito utilizado na disciplina. Tá? Façam o seguinte, escrevam a palavra data 2. Escreveu. Tá? Agora, coloque um cifrão logo do lado. O que acontece? Quando vocês colocam um cifrão, o R já dá a alternativa mês, peso. O que é o mês? O mês é o cabeçalho da primeira coluna do objeto data 2. O que é o peso? O peso é o cabeçalho da segunda coluna do objeto data 2. É como se eu pegasse o conjunto de dados e tirasse aquela coluna. Então, quando eu uso o cifrão, eu estou tirando uma respectiva coluna do conjunto de dados. Então, por exemplo, mês, eu clico aqui, significa que eu estou retirando uma coluna do respectivo conjunto de dados, ou seja, respectivo objeto. Volto. Então, volto aqui para a linha
dentro de boxplot. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu quero retirar a coluna peso do objeto data2. Aqui também eu quero retirar a coluna mês do objeto data2. Entenderam isso daí? Cifrão. Cifrão é o comando para a gente retirar uma determinada coluna de um objeto DataFrame. Tá? A gente vai usar muito isso daí. Então, não esqueça, anotem num caderninho ou revejam a minha aula posteriormente. Beleza. Mas por que que antes do tio está a coluna peso? E por que que depois do tio está a coluna mês? Vamos ao raciocínio biológico. Esse exemplo é baseado no peso de alguma espécie de animal coletado ao longo dos meses. Então, a gente tem meses de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E cada mês de coleta foram coletados 6 animais. Então, no mês de janeiro, 6 animais. No mês de fevereiro, 6 animais. Esse é o nosso exemplo. Pergunto a vocês, quem depende de quem? O mês depende do peso do animal ou o peso do animal depende do mês? Biologicamente, se é um ambiente natural, não é um experimento, logicamente os animais vão variar o seu peso de acordo com a diversidade do ambiente. Por exemplo, se é um ambiente aquático, a gente tem chuva. Tem períodos que o animal tem desenvolvimento da gônada. Tem períodos que o animal tem mais oferta alimentar por causa da chuva. Então, dependendo do mês, o peso do indivíduo vai aumentar ou diminuir. Então, o peso depende do mês, e não o mês depende do peso. Então, se o peso depende do mês, o meu peso é a variável Y, que é a variável dependente. E a variável Y sempre fica do lado esquerdo do tio. Então, do lado esquerdo do tio é a variável dependente, o lado direito é a variável independente. Então, peso fica do lado esquerdo e mês fica do lado direito. Se vocês trocarem, vai dar erro. Peso do lado esquerdo, porque é a variável dependente. E mês do lado direito, porque é a variável independente. Já é o princípio de modelos. Tá? Executem, vocês vão ver o gráfico. Tá aí bonitinho o gráfico. Ai, que massa, os boxplot e tal. Depois eu vou explicar sobre esse gráfico. Não vem o caso discutir agora. Mas o que interessa é o seguinte. Não veio o mês de janeiro primeiro. A gente tem abril, depois agosto. Dezembro é o terceiro. Por quê? Porque segue a ordem alfabética. Eu quero reverter isso daí. Primeiro, levels, a gente viu como ele está entendendo. Ó, abril é o primeiro. Não era. O primeiro era para ser janeiro. Tá? E aí vamos corrigir isso. Como? Usando novamente o comando factor, como a gente fez anteriormente. Só eu pegar agora a mesma coluna. Como é que eu sei qual é a coluna? Voltando ao cifrão. Data2, cifrão, mês, ou seja, da coluna de dados mês do objeto data2, eu quero reorganizar esse fator. Então, repito, data2, cifrão mês. Isso aqui é um objeto que já existe. Ele está dentro. Isso é uma coluna que já existe dentro do objeto data. Aí eu vou organizar como? Usando o comando factor. Preste atenção que eu repito aqui, data2, cifrão mês. Ou seja, eu não quero uma nova coluna. Eu quero que ele organize a mesma coluna, o entendimento da mesma coluna. Por isso que eu estou repetindo aqui, data2, cifrão mês, data2, cifrão mês. E aí uso o argumento levels, onde aqui eu coloco a sequência que eu quero. Então, aí fica janeiro, fevereiro, março, abril, até o mês de dezembro. Essa é a sequência que eu quero. Então, eu executo na linha 42. Prestem atenção.
Que agora... não, a gente não consegue nem ver, tá? A gente vai ver agora se executar a linha 43, que é o novo gráfico, o mesmo gráfico, só que usando uma nova abordagem da sequência. E, finalmente, a gente tem os meses organizados na sequência que a gente deseja, de janeiro, junho, até dezembro. Entenderam isso? Muitas vezes a gente vai ter que corrigir isso daí, no decorrer da disciplina e no trabalho de vocês. Tanto que quando eu executo a linha 44, tá? Agora ele está corrigindo janeiro até dezembro. Gente, vou parar aqui, só para parar a gravação. E a gravação.